Quero compartilhar uma palavra. Está em Lucas. Fala sobre quando Jesus acalma a tempestade, né? Lucas 8, no 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Eu li numa outra versão que diz que eles vieram gritando acordar ele, assim, né? E eu fico pensando, né? A Bíblia, ela não fala a profissão de todos os discípulos. A gente sabe de alguns, né? Então a gente sabe que 4 deles eram pescadores. E a gente sabe do Mateus, que era cobrador de impostos, né? Então eu fico pensando no Mateus, nesse contexto, né? Provavelmente as primeiras vezes que ele foi andar com esses discípulos, andar num barco, eles devem ter ensinado para ele, né? Assim, o conhecimento do mar dos pescadores deveria ser muito maior que o de Mateus. Então eles deviam ensinar para ele: Mateus, senta aqui, né? De repente eles deram um remo para ele, né? Mateus, segura o remo, aí tu bota para cima, bota para frente, coloca na água, puxa para trás, bota para cima, bota para frente, coloca na água, puxa para trás. Daí eles ensinaram ele a remar, ensinaram: Mateus, é assim que a gente ergue as velas, é assim que a gente baixa as velas, né? Eles devem ter ensinado várias coisas para eles. E esses pescadores, toda vez que eles estavam no mar, eles eram a referência de Mateus, né? Mateus olhava para eles. É mais ou menos quando a gente vai, né, quando a gente vai viajar de avião e a aeromoça é a nossa referência, né? A gente olha para ela e se a gente está passando numa turbulência, a gente olha para a aeromoça. Se a aeromoça nos olhar e fizer assim, não, né, fizer um sinal, tá tudo tranquilo, a gente fica calmo. Mas se a gente olhar para a aeromoça e a aeromoça estiver, né, descabelada, tiver já com a maquiagem toda borrada das lágrimas, assim, a gente fica desesperado, né? Porque a gente pensa: aconteceu alguma coisa. Então eu fico pensando no Mateus, né? O Mateus, ele devia ter sentado no barco, pegou o remo dele, como ele sempre fazia, e aí ele foi, né? Bota para cima, bota para frente, bota na água, puxa para trás, bota para cima, bota para frente, coloca na água, puxa para trás. E aí ele ficou nesse processo, né? Fala que Jesus entrou no barco, eles entraram após ele, né? Foram saindo. Tava tudo tão tranquilo que Jesus pegou no sono, sabe aquele embalinho, né? Tava aquele balançando, Jesus, dormiu. E aí o Mateus ali, né, fazendo a parte dele. E aí em algum momento isso começa a mudar, né? Esse cenário muda, porque daí o vento fica mais forte, a onda, né? As ondas começam a cobrir o barco, a música que estava tranquila começa a ser uma música mais agitada, mais tensa. E aí o Mateus, né, remando ali na dele. Só que sempre de olho nesses que são a referência do barco, que são os 4 pescadores. Então eu imagino que os pescadores começaram, de repente, a andar mais rápido dentro do barco, né, a se agitar um pouquinho mais. Aí de repente um olhou para o Mateus: Mateus, rema mais rápido. Ele, né, tá. Aí ele ficava ali, né, naquele processo ali, remando um pouquinho mais rápido. E de repente ele foi vendo que aquilo ali foi se transformando, foi ficando cada vez mais difícil, e as ondas cobriam o barco. Ali fala que enchia o barco, né? Então eu imagino que aquilo ali estava numa tensão muito grande. Alguém pode ter olhado para ele e dito: Mateus, mais depressa, rema mais rápido, rema mais rápido. E aí ele naquela tensão, remando, de repente alguém olha para ele e fala assim: Mateus, não precisa remar mais. Daí ele: tá, mas por que não precisa? Porque a gente vai morrer, Mateus. Né? Alguém pode ter dito para ele, né? Imagina para a gente olhando para a aeromoça nos olha e ela faz assim, não vai dar, não dá mais, né? Então eu li numa versão que dizia que eles vieram acordar Jesus gritando, que eles vieram, né, clamando para ele. Então eu imagino que o coração daqueles 4 pescadores ficou tão aflito, né, tão preocupado com o que estava acontecendo, que contaminou o coração dos outros, né? Eles ficaram preocupados com aquela situação. Em Lucas, tem Lucas 21, 34. Tem um versículo bem interessante que Jesus está dando uma advertência, tá? Falando para eles vigiarem.
E olha só o que Jesus fala. Tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente. Então, um coração, né, preocupado, né, um coração que está sobrecarregado com essas coisas, né, orgia, com as bebidas e com as preocupações do mundo, né? Então eu imagino que o coração daqueles homens estava preocupado com isso. E aí a gente pode pensar, né? Geralmente a gente aconselha, né? Tu tem que ir para Jesus no momento de dificuldade, né? Tu tem que procurar Ele. Tá certo isso. Só que Jesus faz uma coisa. Quando Jesus desperta, né? Eles gritam ali e chamam Ele. Aí Jesus acorda e aí olha o que ele fala. Ele diz assim, ó: perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Tem um outro texto, eu não sei se é Marcos ou Lucas, que diz que ele perguntou assim: onde é que está a fé de vocês? Aonde está a fé de vocês? Então, no momento difícil, Jesus questionou: aonde está a sua fé? Jesus estava no barco, Jesus estava com eles. Teve uma outra tempestade que eles passaram, que Jesus vinha caminhando, que eles remavam contra, e quando Jesus chegou tudo ficou tranquilo. Mas aqui Jesus está perguntando: onde é que está a fé de vocês? E eu acho que fica essa pergunta para nós, né? Nós somos a igreja de Jesus. Então as pessoas, elas nos olham como a referência, né? Nós falamos para as pessoas, né, quando nós testemunhamos, que nós andamos com Jesus. Aí, agora nesse momento de crise, as pessoas podem estar nos olhando e perguntando, né, cadê a fé de vocês? Né? E Jesus, ele nos olha e pergunta, né, por que vocês são tímidos? Onde está a fé de vocês? Então, nesse momento difícil que a gente vive, né, que a gente possa ter fé no Senhor, uma fé prática, né? Amém? Deus abençoe.